Olá, pessoal. É segunda-feira. Fiquei aqui à noite sozinha na minha casa. Fiquei com saudade de vocês. Estou gravando esse vídeo. Ah, meu Deus, é brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo porque na aula passada a gente começou. A gente começou, não, a gente falou de comunicação não violenta. é, de uma maneira a refletir a sociedade, né? Uma CNV crítica do lugar que a gente ocupa na sociedade. A gente fez a caminhada dos privilégios. E eu disse que tem um outro exercício que é alternativo à caminhada dos privilégios, que pode ser usado também. E aí eu fiquei de gravar para falar para vocês como que é esse exercício. Eu particularmente prefiro usar o da caminhada, porque eu acho que ele vai ajudando as pessoas a refletir. Esse exercício aqui, que se chama marcadores sociais, vocês vão perceber, a pessoa já precisa estar um pouco mais madura para conseguir se entender dentro desses marcadores. Eu vou mostrar o exercício, vai ficar mais fácil. Então, basicamente, a gente fala assim, pessoal, marcadores sociais têm a ver com quem somos nós e qual é o lugar que a gente ocupa na sociedade, de acordo com o que essa sociedade valoriza ou não. Do que a sociedade valoriza ou não. Então, é a gente fazendo uma reflexão sobre nós mesmos, considerando o olhar da sociedade de maneira geral. Como que isso acontece? Tem inclusive o Yuval Harari, que é um historiador, que escreveu o Sapiens, e ele fala que muitos aspectos da nossa cultura são aspectos criados, inventados pelo ser humano. E quando a gente está falando em marcadores sociais, a gente está falando de coisas que a sociedade em geral valoriza mais ou menos e que, portanto, acaba considerando algumas pessoas mais importantes do que as outras em relação a esses marcadores, e isso afeta imensamente a maneira como as pessoas vivem no cotidiano. Então, por exemplo, pensa no seu grau de escolarização. De acordo com o que a sociedade mais valoriza, pensando em escolarização, a tua escolarização de 0 a 10, ela ganharia que nota? Então, por exemplo, eu sei que, né, a nossa sociedade valoriza muito quem tem um alto grau de escolarização, né? Isso está sendo debatido porque tem empresas que já estão flexibilizando qual é a universidade. Tudo bem, mas a gente ainda vive uma sociedade que fala assim: nossa, eu quero das melhores universidades, os melhores alunos, né? Do doutorado, quem é doutor é mais. Então, eu que tenho ensino superior completo, não tenho mestrado, não tenho doutorado, talvez eu ficasse com uma nota 8, 9, porque eu fiz USP também, então, sabe? Então, assim, é para você fazer esse tipo de reflexão. O seu nível econômico. Nossa, eu sou classe média baixa, eu sou classe média alta, eu sou rico, eu sou pobre, né? O que que a sociedade em geral vê como mais ou menos importante considerando esse marcador? E assim por diante. Então, etário, o de gênero e também a sua orientação sexual, social, cultural, que é a bagagem cultural, o tipo de cultura que você valoriza. Então, se você curte um funkão, será que isso é um marcador social valorizado na sociedade? E aí é claro que é um exercício que pode abrir um portal, né, gente? Porque quando a gente vai falar de social cultural, político ideológico, às vezes a pessoa tem um pensamento mais progressista e ela vai falar que aquilo é desvalorizado, né? E tem pessoas mais conservadoras que vão falar que é o seu posicionamento ideológico que está mais valorizado. Então é nesse sentido que eu acho que esse exercício abre bastante espaço para a discussão. Por isso que muitas vezes eu prefiro a caminhada do privilégio do que ele. Mas também podem ser discussões riquíssimas. E vocês, enquanto facilitadores, podem tirar alguns desses marcadores e escolher trabalhar, né? Por exemplo, eu já tirei o político ideológico algumas vezes. Mas o geográfico, tipo, putz, a gente sabe que no Brasil tem um lance do sul e sudeste brasileiro
serem mais superestimados, valorizados, esse negócio dos paulistas ficarem falando que levam São Paulo nas costas, me perdoem por isso, inclusive, que meus conterrâneos fazem isso, né? Então, então, vocês explicam isso e falam para as pessoas. Então, pensando em você, que nota de 0 a 10 você acha que a sociedade te dá para esses marcadores que você habita, né? Reflita nos grupos, troquem uma ideia e tragam para cá. Vamos conversar sobre isso. Então, é uma maneira também de trazer essa reflexão para o workshop, mas, de novo, para apresentar esse exercício, é muito importante que vocês tragam dados da sociedade antes, para as pessoas terem uma ideia, né? Porque às vezes elas param para fazer esse exercício e elas só pensam no que elas valorizam. E a regra, a régua para fazer essa pontuação não é o que elas valorizam, é o que é homogêneo na sociedade, o que é normativo na sociedade, né? E aí esse que é o pulo do gato, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam aqui no grupo que eu respondo, tá? Um beijo.